Aumento do dólar absurdo, situação terrível do ponto de vista econômico no Brasil, corrupção, fraudes, um judiciário enviesado, político. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Dólar a R$ 6, até mais que R$ 6, né? Foi a 6,10, salvo me engano. E aí, as justificativas. É porque o mercado ele é insensível, ele não leva em consideração a situação dos mais pobres, ele quer interferir na economia do país, etc, etc, etc. Como se o mercado fosse uma pessoa, fosse alguém dotado de cérebro, fosse autônomo e pudesse assim tomar decisão. Não, não é isso. O mercado, na verdade, é um conjunto de situações que demonstram, na sua reação, a situação econômica em que vive o país. E o Brasil, de fato, está no buraco econômico, no buraco. O atual governo conseguiu colocar o Brasil numa situação difícil, numa dívida gigantesca, batendo todos os recordes. Temos o alinhamento desse governo com governos que não são democráticos. Temos uma primeira-dama que não assume o seu papel de discrição, o papel de elegância, mas que fica emitindo palavrões para futuros secretários do governo norte-americano. Temos presidente afirmando que agora o presidente eleito ele representa o retorno do nazismo e do fascismo com outra cara. Temos, portanto, um desastre, é um desastre profundo. E somado a isto, nós temos um ativismo judicial que já tem se tornado tão corriqueiro, tão forte, que até tira um pouco da nossa sensibilidade. Porque são ministros que dão entrevistas, eles emitem opinião, são ministros que afirmam, aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, ou outros que afirmam, aspas, o atual governo não estaria no poder se não fosse o Supremo Tribunal Federal, fecha aspas. E, para além disso, nós temos uma perseguição ativista, política, contra um lado, que é o lado conservador. Temos aí agora a última cartada, depois de baleia, de joias, enfim, são tantas fabricações em termos de acusação que a gente se perde. Mas a mais recente agora é a do golpe. Aí você tem o golpe do golpe, você tem o golpe que não aconteceu, mas o golpe poderia ter acontecido. E assim, eu não sou especialista na área do direito, mas eu sei diferenciar ato preparatório de ato executório. E eu sei que a lei brasileira, há décadas, afirma que nenhum ato preparatório pode ser considerado crime, apenas o ato executório. Um exemplo disso, para que entendamos, digamos que alguém ele planeja matar uma outra pessoa. Bem, se ele planeja, até aí não é crime. Ele vai no comércio e compra uma faca. Até aí não é crime. Agora, se ele levanta essa faca, corre em direção à suposta vítima e tenta esfaqueá-lo, aí sim é ato executório. Aí há um crime, há a materialidade do crime. E simplesmente isto não houve. Aliás, essas gravações que foram feitas aconteceram antes, veja bem, antes do Lula assumir. O Lula sequer era presidente da República. Não havia um presidente contra quem atuar. Porque, à época, o presidente era o Bolsonaro e o vice-presidente era o Mourão. Agora, você percebe que é criado toda uma armação, um roteiro cinematográfico para apenas alcançar um objetivo: inutilizar, enfraquecer e prender aquele que se tornou o símbolo da direita brasileira, aquele que se tornou o símbolo do conservadorismo brasileiro. E somado a isso, nós temos uma mídia que é uma mídia desonesta, uma mídia interesseira, uma mídia que só pensa nos valores que recebe do atual governo e simplesmente passam pano, simplesmente trazem reportagens que, assim, são inacreditáveis, inacreditáveis. E temos, portanto, uma situação grave no Brasil, situação grave em termos de corrupção, isso já detectado. Temos problemas graves na área econômica, temos problemas graves no que diz respeito à má utilização do dinheiro público para fins pessoais, como hotéis, móveis, roupa, joias, relógios, glamour, e nada é feito. Simplesmente isso é tido como normal. Agora, anormal é alguém que tem, de fato, um grande protagonismo no Brasil se colocar como direita conservadora.
Bem, o que nós podemos esperar? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Senhor Deus, soberano sobre todas as coisas, ele há de cumprir a sua vontade. Pode ser que a vontade do Senhor Deus não seja exatamente aquela que nós desejamos, mas ele há de executar a sua vontade. Somado a isto, somos conclamados a orar pelo nosso país. Devemos orar pelas injustiças realizadas, para que sejam destruídas, para que não existam mais. Precisamos clamar para que haja equidade no que diz respeito às oportunidades, à política, à economia, ao governo no Brasil, que a corrupção ela seja tratada como crime. É isso que devemos, de fato, fazer para que muitos brasileiros tenham emprego para sustentar suas respectivas famílias. E o outro ato que nós devemos fazer é lutar dentro da lei, lutar dentro daquilo que a democracia nos oferece. Ainda que essa democracia já está, inclusive, cerceada, ainda que essa democracia ela seja aviltada, ela seja atacada pelas instituições que deveriam protegê-la. Mas nós devemos, de fato, lutar. E essa luta, ela é, como eu sempre tenho dito, ordeira dentro da lei, na promoção da paz, ou seja, não devemos, obviamente, ter nenhum tipo de atuação que venha prejudicar quem quer que seja, do ponto de vista físico, mental, enfim, mas nós devemos nos posicionar. E devemos, sim, pensar que em 2026 podemos ter uma virada, como essa que acontece nos Estados Unidos. Essa virada americana ela foi tão forte e foi a resposta da população contra essa cultura woke, essa cultura identitarista que ninguém aguenta mais, que além de chata, é extremamente perigosa e até mortal. Você hoje olha para um estado como a Califórnia, onde 40 ou um pouco mais de 40% votou no Trump. Onde você tem ali demissões de cargos públicos importantes por pessoas que eram defensoras cegas da cultura woke. Quer dizer, quando você olha para a Califórnia, que até então é um estado democrata, mas que agora começa a caminhar a passos largos para ser um estado pêndulo é aquele que não tem uma posição. Dependendo do contexto, ele vota tanto nos republicanos quanto nos democratas. Isso mostra que, de fato, a América está mudando. A América acordou, mas acordou de verdade. Não é o acordar woke, mas é o acordar de verdade. Esperamos que isso aconteça no Brasil. Em 2026, nós podemos mudar essa realidade. Há, de fato, uma campanha lícita, uma campanha correta, legal, dentro da lei, da legalidade, de nós formarmos o maior número possível de senadores. Veja bem, o foco está aí, de senadores conservadores. E aí, quem sabe, teremos o equilíbrio entre os poderes. E também, não só senadores, mas para além dos senadores, os deputados. E para além dos deputados, governadores, deputados estaduais e principalmente o presidente da República. Que eu penso, se não mudar daqui para lá, eu me refiro ao autoritarismo e ao estado de exceção, certamente o próximo presidente, tudo aponta para isso, será um presidente de direita, um presidente conservador. Seja Bolsonaro, seja quem ele indicar, mas será um presidente. E esperamos que esse presidente tenha coragem para fazer as mudanças necessárias, como, por exemplo, Donald Trump está fazendo lá nos Estados Unidos. Não percamos a esperança. Estejamos sempre atentos, mas é aquilo que eu disse, sempre lembrando que o Senhor Deus, o gracioso Senhor Deus, é soberano sobre todas as coisas. A Ele devemos clamar, a Ele devemos fazer as nossas petições para que o Brasil deixe de ser esta nação tão difícil, tão corrupta, tão enviesada do ponto de vista dos mandatários e se torne uma verdadeira democracia. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que já está inscrito nesse canal, dá uma checada. Se não está inscrito, se inscreva, vá lá. C, ou seja, comente, faça comentários aqui. Como é que está a sua esperança? Você acredita que o Brasil de fato pode mudar esse cenário em 2026? Ou você já entregou a bola? Você já não acredita mais em nada? Coloque aqui nos comentários. E compartilhe também esse vídeo. É muito importante para que esse canal cresça, tá bom? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.